tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos na nossa lição de número 7. Isso aí, já chegamos na nossa lição de número 7. E hoje nós vamos falar sobre mais um herói, não é verdade? Que a nossa revista está falando sobre heróis e heroínas. E hoje nós vamos falar sobre um herói. E o tema da nossa lição de hoje é Josafá, o herói que venceu louvando. Olha que maravilha! Então não se esqueça, de quem não se inscreveu, se inscreve no canal, clica ali no like, né? Dá um like, comenta no vídeo. Você também não esquece de deixar sua presença no chat. Você, visitante, também se apresente aí para a gente conhecer. É um prazer ter você conosco. E também não se esqueça, compartilha com todo mundo. Compartilha com seus vizinhos, com seus amigos, com familiares, para todo mundo. Combinado? Pega também sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de oração, que agora nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigada por este dia que o Senhor nos deixa, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, meu Pai, pela vida dos nossos familiares. Senhor, abra nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender e guardar a Tua palavra, meu Pai. Te agradecemos por esse privilégio que nós temos, meu Pai, de ter acesso à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Vamos ao nosso versículo de hoje. Nosso versículo de hoje, ele está em Salmos, capítulo 34, versículo 4. Vamos todos juntos falar o nosso versículo de hoje. E eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Vamos repetir mais uma vez? Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos, capítulo 34, versículo 4. Olha que versículo maravilhoso, crianças. A gente vive numa época, não é verdade, que as pessoas antes já tinham medo, agora elas têm mais medo ainda, né? Porque por conta dessa pandemia, dessa doença, né? As pessoas têm medo de pegar a doença, as pessoas têm medo da morte. Então, antigamente as pessoas que já tinham alguns medos comuns, elas têm mais um medo, né? Que é esse medo dessa doença. Então, esse versículo, ele é fundamental para nós vivermos, né? Nesses dias difíceis. Porque ele fala que quando nós temos medo, o que é que nós temos que fazer, né, crianças? Nós temos que pedir ajuda do Senhor. A gente não pode. É normal nós termos medo, sentimos em algum momento da vida, a gente sente medo. Isso é normal. O que não é normal, crianças, é a gente viver com medo, né? Viver uma vida cheia de medo. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Isso não é normal, criança, porque nós que cremos em Cristo, nós não podemos viver uma vida com medo. Olha que palavra! Nós podemos pedir ajuda do Senhor. E esse versículo diz que Ele nos responde e nos livra de todo o medo. Às vezes tem crianças que têm medo do escuro. Pensa! Pois é, nós temos que orar, pedir ao Senhor, Senhor, me livra desse medo de escuro, Senhor, me livra desse medo, que tem criança também que está com medo, né, dessa doença, Senhor, me livra do medo dessa doença. E Deus, na palavra dEle, nos promete, quando nós pedimos, né, a ajuda dEle, Ele nos responde e nos livra de todo o medo. A tia lembra daquele versículo, né, que está sendo muito cantado, né, é muito cantado, e ele se encontra na harpa cristã, que ele diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha que bênção, a gente tem que crer em Cristo, né? A gente não teme, né? A gente não teme, a gente não tem medo,
Porque Deus, ele vive, ele reina, não é verdade? E quando nós pedimos a ajuda dele, ele nos livra de todos os nossos medos. Amém, crianças? Agora, nós vamos na oração do nosso caderninho. Lá no dia 14, pegue aí seu caderninho. Tá, leia o Salmo 14, versículo 2. Deus olha do céu e vê aqueles que o buscam de coração. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Orando os salmos, Senhor, não quero que nada atrapalhe minha comunhão com Deus. Querido Deus, ajude-me a continuar nessa jornada de oração. Quero aprender mais o seu amor a cada dia. Orando pelas crianças da Burkina Faso. Senhor, seja com as crianças que perdem seus pais, que são sequestrados e mortos por sua fé em Jesus. Que essas crianças possam seguir firme na fé em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Agora é um momento muito especial, né? A gente está falando hoje sobre louvor, né? É o momento em que a gente louva a Deus também através das nossas ofertas. Então, pega a sua ofertinha aí, você pode guardar a sua ofertinha, trazer à noite à igreja, assim como também você pode pedir a ajuda do papai, da mamãe, né? E trazer nessa oferta através do Pix, transferência bancária ou também do PicPay. Vocês podem ficar à vontade. Vamos agora com alegria, né, ofertar na casa do Senhor e também vamos louvar a Deus. Agora nós vamos orar e agradecer a Deus, né, por cada um que ofertou para ajudar, né, na obra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um que ofertou, Senhor, na tua casa. Senhor, que o Senhor não deixe que nada falte, Senhor, na casa dessas pessoas, meu Pai, que puderam ofertar.
Que o Senhor, meu Deus, venha ser o Deus da provisão, que nunca deixe faltar nada. Senhor, aqueles que não puderam ofertar por um motivo justo, Senhor, que o Senhor também venha alcançá-los, Senhor, com graça, com bênção, Senhor, abrindo portas de emprego, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, também não deixando que nada falte, Senhor, na casa dos teus servos, Senhor, que te buscam, Senhor, com sinceridade. Deus, muito obrigado por este momento que podemos louvar ao Senhor através das nossas ofertas. Em nome de Jesus, amém. Agora é um momento muito especial, né, crianças? É o momento da nossa história. Mas, tia, né? O que será? Será que vocês sabem o que é louvar a Deus? Será que vocês sabem o que é viver uma vida de louvor a Deus? Então, a gente louva a Deus com a nossa vida desde o momento em que agimos de acordo com os mandamentos de Deus. As nossas atitudes, as nossas escolhas, elas mostram se nós agradamos ou não ao Senhor, não é verdade? A gente deve ser crente não é só em casa, não. A gente tem que ser crente em casa, na escola, brincando. A gente também tem que ser crente quando as pessoas nos tratam mal. Pois é. Ai, tia, mas o meu amigo foi lá, puxou meu cabelo. Ai, tia, ele falou mal de mim. Pois é, a gente tem que ser crente com as nossas atitudes, né? Mostrar que servimos a Deus com as nossas atitudes, mesmo quando acontece alguma coisa assim, quando nos tratam mal. Pois é, porque é nesses momentos, né, que devemos honrar a Deus com o nosso comportamento. Vocês sabiam que além de cantar, podemos louvar ao Senhor quando oramos? Quando oramos a gente pode louvar também a Deus através das nossas ofertas, ao dizermos o quanto amamos a Deus, como somos felizes por servi-lo e como é bom ir à casa de Deus para aprender mais da palavra dele. E agora nós vamos aprender desse herói, né? Que não somente louvou a Deus através, né, do canto, né? De tocar instrumentos, mas louvou a Deus através da sua vida, do seu testemunho. E esse herói de hoje que nós vamos falar é de Josafá. Josafá, ele era um rei. Josafá, ele era um rei. Ele era o 4º rei de Judá e reinou durante 25 anos, foi o total do seu reinado. Como vocês sabem, que antigamente, né, os povos, né, faziam muitas guerras, né, que eles queriam conquistar as terras, né, então existiam muitas guerras naquele tempo. Então, hoje nós vamos falar de uma guerra especial que aconteceu e ela está lá na Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Pegue a sua Bíblia, lá na página 1380, abre aí agora, deixa aí aberto, que depois a tia vai pegar para a gente acompanhar, a gente vai ler também a palavra de Deus para acompanhar a nossa história, tá bom? Na página 1380, deixa aí aberto para a gente acompanhar mais para frente também. Quando o rei Josafá, ele liderava a nação de Judá, vários povos se juntaram para atacar o rei Josafá. E era uma grande multidão, eram muitas pessoas, né? Muitos guerreiros se juntaram contra o rei Josafá. O que o rei Josafá deveria fazer? O que ele deveria reunir, né? Todos os homens valentes do seu povo? Essa seria a primeira decisão dele? Será? Mas o que será que o rei Josafá fez, né? Que está como nosso herói de hoje? O que será que ele fez? Então, crianças, Josafá, ele era um homem que confiava em Deus, ele era um rei que confiava em Deus. Por isso, ele decidiu a primeira coisa a fazer era pedir ajuda a Deus, como o nosso versículo de hoje. A primeira coisa que ele fez foi pedir ajuda a Deus. Ele foi para os pés de Jesus, e não só ele convocou todos os povos, né, da nação de Judá e falou: todos nós vamos orar, nós vamos jejuar e clamar, né, a Deus. Olha que coisa linda! Não só ele, né, decidiu
buscar a Deus, mas pediu para que todo o povo, né, se quebrantasse, que orasse, que jejuasse, pedindo a ajuda de Deus. Agora nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ver que oração linda que o rei Josafá fez pedindo, né, o favor de Deus para o povo. Vamos lá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 6 ao versículo 12. Vamos lá no versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do seu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha que oração linda que Josafá fez, não é verdade? Lembrando, o Senhor porventura nos livrará? Então, o que será que aconteceu, crianças, depois dessa oração de Josafá, hein? Pois é. Então, eu e você devemos lembrar da importância, né, da oração quando nós precisamos de ajuda, nós estamos passando por alguma situação difícil na nossa família, na nossa vida. Nós temos que, a primeira coisa é parar e orar e jejuar como o povo fez e pedir ajuda ao Senhor. E naquele momento ali estavam todos, homens, mulheres, crianças, até as criancinhas de colo, os bebês de colo. E o rei e todo o povo falaram para Deus o que estava acontecendo. E também eles falaram que estavam com medo. Como o nosso versículo, né? Eles falaram, Deus, eles abriram o coração deles e falaram, Senhor, né? É uma multidão muito grande. Eles estavam com medo, mas eles estavam ali, no lugar certo, clamando ao Senhor, orando e pedindo ao Senhor para que os ajudasse. E Josafá, né, como ele lembrou, depois de tudo que ele orou, ele falou assim, mas os nossos olhos se voltam para ti. E eu quero fazer uma coisa com vocês, crianças. Pegue uma folha aí, eu quero que vocês enrolem ela, como se fosse fazer uma luneta, né, que faz. Aí vocês pegam uma fitinha crepe, né, ou durex, e amarra aqui na ponta, assim. Aí depois vocês pegam outro pedaço e coloquem na outra ponta. Agora vocês vão olhar na sua casa aí algum objeto, né, que está aí um pouco longe de vocês. E eu quero que vocês peguem essa folhinha assim, ó, e vocês observem aquele objeto. Quando vocês olham para esse objeto, nessa luneta que a gente fez, né, improvisada, vocês conseguem olhar o que está ao redor? Provavelmente não, não é verdade? Quando você olha aqui, você só consegue olhar aquele objeto que você mirou. Você não consegue olhar ao redor. E assim foi com Josafá. Ele olhou somente para Deus, né? Ele olhou somente para Deus, ele confiou somente em Deus. Ele não olhou para aquelas circunstâncias, ele orou, entregou nas mãos do Senhor e ele não olhou para as circunstâncias que estavam ao lado dele, né? E
E quando aquele povo, deixa eu te ler aqui. E quando todo mundo estava orando, né, e jejuando, e aquele povo, né, contristado de coração, se levantou e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, e ele disse assim, hein? Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha como que Deus respondeu, crianças, assim como no nosso versículo estava, que quando nós buscássemos ao Senhor, Ele nos responderia, assim foi com o rei Josafá. Ele estava com medo, buscou ao Senhor, e Deus nos respondeu, falando para ele não ter medo, que é aquela batalha do Senhor. Então, crianças, Josafá, ele estava olhando somente para Deus. Ele não estava mais olhando para as circunstâncias, para aquele grande exército. Ele confiou naquela palavra que o Senhor tinha dito para ele e olhou somente para Deus. E foi lá e orientou todo aquele povo, né? O povo acreditou e foi junto com Josafá, foi até a batalha, porém, quando eles chegaram lá, o que será que aconteceu, hein, crianças? Eles chegaram lá e ao invés, né, de pegarem suas armas e tudo e já estar preparado, eles não fizeram isso. Eles começaram a louvar a Deus, né? Eles começaram a cantar, falar assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E assim, aqueles homens começaram a cantar, né? Que o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. E crianças, até que quando eles olharam, os inimigos começaram a lutar um entre os outros. Aquelas 3 nações que tinham se juntado, né, para ir contra o rei Josafá, eles começaram a lutar entre si e até que não restou ninguém. E o povo de Judá não precisou de fazer nada. Olha que maravilha, crianças. Por isso que é o tema da nossa lição. Josafá, né, o herói que venceu louvando. Olha que lindo. Enquanto eles estavam dando graças ao Senhor, quando eles estavam, né, falando que Deus é bom, o Senhor realmente entrou naquela batalha, né, e venceu aquela batalha por eles. Crianças, Deus cuida de mim e de você, assim como Ele cuidou do povo de Israel e de Judá nos tempos bíblicos. Quando buscamos obedecê-lo e seguir o seu caminho, Ele nos envia suas bênçãos. Mas isso, criança, não significa que vai ser só coisas boas. Não, a gente vai ter lutas, né? A gente vai ter batalhas em nossas vidas, vai ter desafios. Mas quando os dias difíceis chegarem, quando o medo vir sobre nós, porque quando Josafá ele soube, né, dessa grande multidão que estava vindo, né, para pelejar contra eles, na Bíblia fala que ele sentiu temor, que ele sentiu medo, né? Mas como a tia falou, né, nós temos que ir ao Senhor, né, buscar ao Senhor, porque buscar ao Senhor o livramento sobre nós, né? E Deus, Ele nos responderá. E Deus cuidará de nós, cuidará de você, cuidará da sua família. Então, nós devemos lembrar dessa história e levá-la para a nossa vida. Porque não podemos enfrentar as lutas apenas confiando em nossas forças, crianças. Porque as nossas forças não são nada. Nós devemos confiar na ajuda, né? E no amparo do Senhor. Precisamos reconhecer que Deus cuidou do seu povo no passado e Ele continua a cuidar do seu povo no presente. Talvez a gente não saiba, né, quanto tempo, às vezes, uma dificuldade vai ficar em nossa vida, né? Às vezes é uma doença, a gente não sabe o que é, mas às vezes é um período pequeno, um período mais longo. Mas a gente tem que lembrar que todo esse sofrimento que nós possamos vir a ter nesta terra, ele será revertido em bênçãos, não é verdade? Porque, como Josafá mesmo disse, e nós temos que também descansar nessa palavra, porque Deus, Ele é bom, e o seu amor, Ele dura para sempre.
E crianças, Cristo é o nosso capitão. Cristo é o nosso capitão, nosso comandante. E vai na frente de todas as nossas batalhas. Com Ele nós venceremos todo o mal. E venceremos o nosso inimigo, que é o diabo. Ele demonstrou grande amor por nós quando deu a sua vida por nós, para nos resgatar do mundo, para nos resgatar do nosso pecado. Agora, crianças, nós podemos viver uma vida sem medo, pois confiamos não na nossa própria força, mas confiamos na força do nosso general, que é Jesus Cristo, né? Que ele não perde batalha. Assim como Josafá confiou em Deus, né? Ele teve medo, mas ele confiou em Deus, entregou a Deus e Deus pelejou por Josafá. Ele não precisou de fazer nada. Ele somente adorou ao Senhor, engrandeceu ao Senhor, confiou no Senhor e o Senhor venceu aquela batalha por eles. Então assim somos nós, né? Nós devemos entregar nossos medos, tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso general e Ele não perde uma batalha. Amém, crianças? Agora, nós vamos orar a Deus e agradecer, né, por esta lição, por aprendermos hoje mais da palavra de Deus, não é verdade? Vamos orar então. Senhor, muito obrigada por esta palavra. Que ela venha ficar guardada em nossos corações, meu Pai. Que nós possamos confiar em Ti, meu Pai. Assim, Senhor, como Josafá confiou, meu Pai. Ó Senhor, que ele entregou, Senhor, todos os medos dele nas mãos do Senhor. E o Senhor venceu aquela batalha, meu Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso general e que o Senhor nunca perde uma batalha, meu Pai. Então, entregamos nossos medos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Nos livra, Senhor, de todos os nossos medos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos à nossa atividade. Lá na atividade número 1, tá assim, circule somente as cenas que mostram o que o herói Josafá fez quando ficou com medo. Você vai circular o que ele fez. No exercício número 2, tá? Complete o versículo com as palavras dos boxes. E você vai completar com as palavras aí. Tá? Eu pedi, aí você vai completar. Aí, de acordo aí com a frase, com o versículo. No 3, tá? Complete a cruzadinha dos instrumentos musicais, escrevendo no espaço em branco quem deu a vitória a Josafá. Aí tem um instrumento, você vai escrever o nome do instrumento na frente, até completar a cruzadinha. Amém? Crianças, foi muito bom estar com vocês. Todos os visitantes, sejam adultos, crianças, é um prazer ter você conosco, que vocês possam sempre estar aqui, né, conosco assistindo as nossas aulas. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês, tá? Vamos orar agora, que Deus dê um domingo abençoado para cada um de vocês. Meu Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por cada um que esteja assistindo, meu Pai, que o Senhor venha alcançar a cada vida, Senhor, cada adulto, cada criança, meu Pai, que esteja assistindo, Senhor, essa lição. Porque sabemos que a palavra não é nossa, mas a palavra é do Senhor, meu Pai. Então, que o Senhor venha alcançar com misericórdia cada vida, meu Pai. Senhor, dá um domingo abençoado, Senhor, a cada um. Que essa palavra venha, Senhor, ficar ali na nossa mente, Senhor, que nós possamos vir sempre a lembrar, Senhor, que quando nós tivermos medo, que nós possamos ir aos Teus pés e confiar no Senhor, meu Pai, que é o nosso general. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças!